Então, meninas, segundo episódio do nosso filho! Viva! Estamos aí juntando nós, mulheres, querendo crescer como pessoas, como empresárias. Nossa apresentação, nossas apresentadoras lindas, maravilhosas, lá de Mari e Jo, né? Viva! Nossos patrocinadores. Temos Ladmara Fotografia, Inovale, Polo de Inovação do Vale do Rio do Peixe e Filmar Produções. Opa, tem Mari Firenze também. E o assunto de hoje, pessoal, como a gente falou que todo programa a gente vai trazer uma repescagem, uma pesquisa, o que está incomodando nós mulheres, o que faz para nós mulheres não sermos mais soltas, mais desenvolvidas. O primeiro assunto que foi questionado foi abuso psicológico. E quem nunca, né? Quem nunca, exatamente. E quem nunca? Nesse sentido, a gente hoje vai trazer, sempre que a gente trazer um tema, a gente vai trazer um depoimento. Então, a pessoa nos procura, deixa no nosso Instagram lá o que ela tá passando. Com certeza, a gente muda os nomes, né? A gente deixa no anonimato. E o depoimento de hoje vai ser da Eva. Então, Ladi, se quiser ler o depoimento... Então, eu recebi esse depoimento, foi uma modelo minha, né? E ela mandou, então, o depoimento e a gente mudou, então, por privacidade, o nome, idade e local, tá? Então, oi, meu nome é Eva, 32 anos, e consegui escrever meu depoimento sobre as fotos porque elas tiveram um efeito enorme no meu psicológico. Bom, como tu é bem mais do que apenas minha fotógrafa, vou te contar um pouquinho para você entender quanto o teu ensaio é extraordinário. Já me adianto em pedir desculpas se o textinho ficar um pouco grande. Então, já conversamos diversas vezes sobre relacionamentos. E eu comecei a namorar muito nova. Meu primeiro namorado eu tinha 14 a 15 anos. Ele era meu melhor amigo. Ficamos juntos por um tempo, mas acabou não dando certo. Então, depois de um tempo, conheci o meu segundo namorado. O início era mil maravilhas. Nossa, um príncipe, daqueles de dar flores, chocolate. Ele era muito mais velho do que eu. Ele tinha muito mais vivência de vida. Eu ainda era uma menina. Não tinha experiência sexual nem afetiva. Aos poucos ele foi me afastando da minha família, sempre dizendo que eles não me amavam. E aí começou minha dependência emocional com ele. Ele dizia que eu não transava com ele porque não amava ele. Até que um dia eu decidi que faria. Porém, quando chegou a hora, eu falei não. Que não estava preparada. Mesmo assim, ele foi em frente. E na época, eu não imaginava que aquilo era estupro. Lembro que eu me senti suja, sozinha e como se eu fosse a pior pessoa do universo. Isso durou por 3 anos e a cada vez mais eu me afundava, principalmente porque ele falava muito do meu corpo, que eu não era bonita, que meu cabelo, se não fosse grande, eu não era bonita. As justificativas para as agressões eram sempre as mesmas, que eu era burra, feia, incompetente. Graças a Deus, não sei como tive coragem e forças para terminar com aquilo. Porém, as marcas ficaram e desde então eu não conseguia me olhar no espelho e me enxergar como uma mulher. Eu sempre via os defeitos que ele me apontava. Eu não conseguia amar meu corpo e nem a mulher que eu me tornei ao longo dos anos. Para mim, eu era sempre a Eva quebrada, defeituosa, que não é perfeita. Quando eu conheci teu trabalho pelas redes sociais, eu amei de cara. Amei ver as mulheres tão poderosas através das tuas lentes. Eu queria me sentir como elas. E aí nós conversamos e foi um instantâneo, meu amor por ti. Confesso que não sei de onde surgiu coragem para fazer aquelas fotos na banheira. Naqueles cliques foi aonde algo quebrou dentro de mim. Foi ali que teu trabalho quebrou algo que me prendia. Quando eu vi as fotos que tu fez, minhas, sendo eu, naquele lugar de poder, de orgulho, algo dentro de mim mudou e uma sementinha começou a nascer. Quando você me incentivou e me mostrou o projeto Você Única e falou, se imagine nessas fotos, eu fiquei, meu Deus, eu não sou tão bonita quanto as outras modelos dela. Não vai dar certo. Mas naquela sementinha me fez dizer sim. E aí eu contava os dias para o ensaio acontecer. Chegou o grande dia, insegurança, medo, vergonha e toda a carga do meu passado quase me fizeram desistir. Porém, tua sementinha já tinha virado uma plantinha e eu fui naquela vai com medo mesmo. Lade, no dia do ensaio eu voltei para casa chorando de alegria, de emoção, mas principalmente de orgulho.
Você me fez ver e acreditar que sou linda, que sou incrível. E eu sou perfeita do meu jeitinho. Foi o primeiro dia, depois de quase 10 anos, que eu me olhei no espelho e disse que eu me amo. Foi você, Lade, e eu não tenho palavras para te agradecer por ter me salvado. O projeto me salvou. Hoje as fotos estão espalhadas por todo o canto, porque às vezes o passado vem, mas aí eu olho para as fotos e vejo quão poderosa e incrível sou. E eu nem lembro e não me sinto assim. Mas olhar para o ensaio é tão maravilhoso e eu só quero te agradecer. Fazer isso por mim e por tantas outras mulheres. Eu não tenho palavras para dizer o quanto eu sou apaixonado pelo teu trabalho, pelo profissional que tu é e principalmente pela mulher incrível que tu é. Eu tenho muito orgulho de mim e de ti. E se for descrever o projeto, uma palavra para mim é salvação. Eu espero que tu possa continuar com ele e por muito tempo. Aí ela escreveu mais algumas coisas, mas o principal é o que ela viveu, né? O que causou essa dependência, esse momento que ela passou, né, na vida dela e o que deixou de traumas psicológicos na vida dela, né? E quantas mulheres que a partir desse momento que estão ouvindo esse relato estão se colocando no lugar. Pessoal, agradecemos a Eva, né, por ela ter compartilhado conosco, né, essa história e ter, querendo, de certa forma, estar junto com o nosso programa e incentivando e abrindo os olhos de outras mulheres, né, porque às vezes quem está no meio disso tudo não vê o abuso. E para falar desse assunto, a gente trouxe uma pessoa maravilhosa, uma psicóloga que entende muito, mas muito bem desse assunto, a Jucimara Dalla Costa. Gratidão pelo convite. Me sinto muito honrada em estar participando com 3 mulheres empoderadas, poderosas, que sem medo algum estão aí mostrando o seu valor e o seu poder. E eu me coloco junto nessa. É com muita honra mesmo que estou aqui para falar desse assunto tão importante. Porque realmente, quantas mulheres estão passando por isso nesse exato momento, ouvindo esse relato. E muitas vezes não sabendo o que fazer. Porque muitas vezes nós pensamos que é fácil sair deste relacionamento. E não é tão fácil assim. Depende muito de pessoa para pessoa. Então, gratidão. Nós que agradecemos. Muito feliz por você estar aqui. E isso que tu falou de não é fácil sair. Eu vi um videozinho esses dias que mostra a questão do sapo. Não sei se vocês já viram, mas ele, se colocado em água quente, ele vai pular. Mas eu acho que demonstra muito como é o abuso psicológico, né? Que coloca lá na água gelada, se você colocar o sapo na água gelada, ligar, ele vai aos poucos, aquecendo. E acho que no abuso psicológico acontece muito isso, né? Começa com aquela coisa do, ai, tudo muito amorzinho, tudo é por cuidado, ai, eu me preocupo com você. E aí, quando vê, chega uma hora, no caso do sapo, ele morre, né? Porque aquela água ferveu, ele morreu. E quantas mulheres não E morrem elas, também? exato, e nós, por vezes, acontece Sim. isso, e às vezes você está vivendo isso e está no início daquela fase ali, e você pensa, gritou comigo, tá com um problema no trabalho, mas se começar a olhar todos os aspectos, né, do que faz a pessoa ser um agressor psicológico, O comportamento desse agressor. esse comportamento, como que elas conseguem identificar? Quais são os traços pela psicologia? Então, no próprio relato da Eva, que claro é um nome fictício, ela coloca que ela viveu isso por 3 anos. No começo, era um príncipe. Eles conseguem, o abusador, ele é ao mesmo tempo manipulador. Ele consegue manipular aquele ambiente, ele consegue manipular aquela pessoa de uma certa forma que ela não se dá conta. Ela não consegue imaginar um mundo sem aquele homem, porque ele faz ela acreditar que realmente ela é feia,
que ela só será bonita se tiver o cabelo num determinado comprimento, que ela só será aceita ou vista ou amada por ele se ela fizer tudo o que ele mandar. Até na forma de falar, de se vestir, né? Até. Eu ouvi uma história de uma pessoa que ela não sorriu por 28 anos. Meu Deus. Porque ela tinha medo de sorrir. Ela andava na rua ou ela saía em ambientes sociais, ela não podia erguer os olhos para olhar para o lado. Porque se olhasse para o lado, ela saberia qual seria a consequência em casa. Porque o abusador, perante a sociedade, ele é um homem perfeito. Perante os olhos de outras mulheres, é o homem que toda mulher gostaria de ter. E agora, para quem sofre o abuso, só a pessoa sabe o que acontece dentro de 4 paredes. Então imagine a Eva, 3 anos dentro desse relacionamento. Imagine essa outra pessoa, 28 anos dentro de um relacionamento. E quando os filhos chegam? E quando essa mulher não tem uma base familiar? Como isso fica? No caso da Eva, ele afastou, né, ela do... Primeira coisa, é uma das primeiras atitudes que um abusador faz, é afastar essa pessoa da família, é afastar essa pessoa da sociedade. É a primeira coisa, porque daí ele fica com mais garantia, certeza de que ele está no controle, ele está no poder. E ela não tem para quem reclamar, né? Não. E Jucimara, falando no abuso psicológico, quais são as características que entram? Não é apenas proibição, não é... Quais são as características que envolvem o abuso? O que é o abuso em si? O abuso em si, ele acontece na medida em que a pessoa que está ao lado acredita. E isso pode ser que venha até da infância. Venha lá de trás. Não é agora de um momento, mas sim lá da infância. Já lá na estrutura familiar, ouvindo que não é boa o suficiente, que tem que ser melhor. E todo o abusador, ele também vem de uma família de onde o comportamento pode ser aprendido, como pode ser nato dele, porque ele pode ter perfil ou característica de um psicopata. Não é que ele seja um psicopata, mas ele pode ter traços de psicopatia. E o comportamento nasce daí, nasce dessa personalidade, nasce desse jeito dele ver o mundo, dele olhar para as pessoas, dele não se entender. Porque não pense vocês que um abusador, ele não tem medo. Ele tem medo de perder o controle. Entendi. Ele tem medo de não ser aquela pessoa que, sendo assim, ele se garante como homem. E vamos falar de mulher, porque também existem mulheres. Isso seria uma motivação para ele ser um Sim. abusador? Sim, seria uma das motivações dele ser um abusador. Manter sempre o controle. Sempre o controle. Entra na parte de que sempre que ele fala Sempre. que tudo é culpa Do o outro. que não sair certo é culpa do outro. E eles têm uma característica Narcisista? narcisista, aonde somente o ponto de vista dele é o certo. Você não tem como debater com uma pessoa assim. É 8 ou 80, não tem um equilíbrio. E aí como você vai dialogar com uma pessoa dessas? O que você vai fazer com uma pessoa dessas?
E ele te faz acreditar que aquilo sim é verdade, é possível e tudo só acontece se ele estiver ao lado. E se for diferente, você é louca. Aí Nossa! as nossa. incapacidades são inúmeras. Meu né? Deus, aí você pode imaginar inúmeras incapacidades que o outro tem. É, porque ele mexe com o psicológico daí, né? Da Total, mulher, total. Ou Ele- vice-versa, né? Ele faz a mulher acreditar que ela realmente não vale nada. Nada, em todos os sentidos. E puxando isso, então, afeta muito a autoestima da mulher, né? Total. Olha, Eva, Uhum. porque é um depoimento mais lindo e mais verdadeiro do que esse. A gente não precisa trazer palavras difíceis, a gente não precisa trazer um contexto totalmente uau para impactar. O mais lindo de tudo é isso que sai do coração, é dessa forma que sai do coração. Ela se sentia uma pessoa de menos-valia, Quebrada, como ela fala, né? quebrada, Um quebrada. caco, eu não tô valendo nada. eu sou um Nada, caco. exato. E aí, exato. quanto mais, quando ele dominou ali, aí quanto mais ele pisava, mais quebrava, né? E aí, o mais interessante de tudo que uma pessoa que se utiliza-se desse meio para poder segurar uma pessoa e para poder demonstrar que ela é forte. O psicológico dessa outra pessoa que está sofrendo realmente tem momentos em que pode ser que muitas mulheres pensam em tirar a vida. Porque elas não encontram outro caminho. E o que leva elas a não encontrar outro caminho? Porque não existe uma rede de apoio para estar do lado dessa mulher. Vamos imaginar que essa mulher, que ela não pôde sorrir por 28 anos. Ela até sorria, mas sorria de uma forma muito singela. Porque a risada era ridícula. Vamos dizer que essa mulher não teve esse apoio, essa rede de apoio. E vamos imaginar essa mulher com mais filhos. Como que vocês imaginam que uma pessoa vai sair de um relacionamento? Vai sair desse abuso? Totalmente despedaçada, né? E na maioria das vezes é humanamente impossível de sair. Exatamente. Porque eles fazem também a questão do financeiro, né? E pense, tem o financeiro. E outra coisa, não pense vocês que o abusador, ele só vai judiar, porque é algo inimaginável do sofrimento que o outro que passa. Ele pode fazer isso com os filhos. Ameaçar, né, com os filhos. E daí vira aquela roda, né? Os filhos vão indo, vão aprendendo com os pais e vai virando aquela coisa que... E daí? O que fazer com isso? A pessoa, ela precisa, em primeiro lugar, procurar uma rede, sim, de apoio. Como você foi. Uma rede de apoio para ela. Eu não sei como ela chegou até você, se ela ainda estava com esse homem. Eu fico aqui, eu e os meus botões, pensando que ela não estivesse mais com esse homem. Porque se ela estivesse com esse homem, ela não estaria fazendo essas fotos. Exatamente. Que isso não é coisa de mulher direita, né? Não, isso é coisa de De mulher casada. Isso é coisa de prostituta. Uma profissão que eu honro muito. Não tenho nada contra, tiro o chapéu para essas mulheres que trabalham nesta profissão. O pensamento Do abusador é esse. do abusador é esse. E o pensamento da maioria das pessoas, né? É puta, é vagabunda. Que é o que a gente está tentando agora mudar na sociedade, esse pensamento, né?
De a gente dar um empoderamento para a mulher, para ela poder fazer o que quiser, ter voz na sociedade, poder fazer um ensaio sexual, poder sair de casa para fazer uma massagem relaxante. Ter uma renda. Fazer oficinas no Polo Inovale, né? Eu confesso que o tema, assim, me assustou bastante, né? Porque de uma pesquisa já de cara ser um tema pá. Então a gente tá vendo o quanto que essas mulheres hoje poderiam estar voando muito mais. E tem alguém do lado que às vezes não tá incentivando. Não foi um noivo da Lade que diz assim, não, então, ó, siga esse teu caminho, você quer ser fotógrafa, é isso, né? Então a gente vê que o companheirismo virou uma prisão. Então, quantas mulheres, para chegar esse tema até nós, não estão passando por isso? Aí eu te pergunto, Jucemara, para quem está começando um namoro, o que deve prestar de atenção e não deixar se envolver nessas cadeias de, como é que eu posso dizer, pegadinhas psicológicas? Primeira coisa, seja você mesma. Não mude 1 milímetro do teu eu. Gosta de roupa curta? Continua usando roupa curta. Gosta de roupa decotada? Continue usando roupa decotada. Ai, amor, mas eu não gosto que você saia assim. Ai, tá bom, amor, então eu não vou sair, eu vou escutar você. Pronto. Ele já vai sentir que você é fraca, entre aspas. Porque ele já conseguiu plantar a sementinha em você. Eu acho que o que a gente tem que se preocupar é com o nosso, né? A nossa essência. Exato, não esquecer disso, não esquecer quem você é. Porque quem realmente nos ama de verdade vai nos aceitar como a gente é, né? Então, aí já começa a gente não cair na pegadinha, né? Exatamente. Porque se ele não aceitar você do jeito que você é realmente, gostar de roupa curta, uma música diferente, né? Porque tem muitas mulheres que me relatam que viveu a vida inteira escutando a música do parceiro, né? Que depois que se separaram... Não tinha gosto próprio. Não tinha gosto próprio, exato. Mas por quê? Porque ela esqueceu da essência. Exato. Então, eu gosto de escutar música tal. Mas eu não gosto. Então, eu gosto. Então, vou botar um fone de ouvido, você coloca um fone de ouvido, vamos escutar hoje essa, amanhã a gente escuta a sua. Exatamente. Né? Ter a sua essência. E na primeira percepção que você tiver, como você deu exemplo, vamos escutar hoje essa música, o rock, amanhã vamos escutar um sertanejo? Não, eu não admito isso, eu não quero. Já comece a plantar pulguinha atrás da orelha. Já é um sinal. Porque já é um sinal. E as mulheres, elas precisam acreditar, e os homens também, vamos falar, as pessoas precisam acreditar que um relacionamento, ele não é algo para trancar, ele não é algo para doer, o relacionamento é algo para se tornar leve, Liberto. É um compartilhamento, é compartilhar tudo que você faz. E o ser humano, ele precisa começar a entender isso, que ele não precisa se despir do seu caráter, da sua personalidade, para vestir o caráter e a personalidade de outro. E entrando nisso que você falou agora, existe um modelo de amor na Bíblia, que eu até estava falando para as meninas antes, que está lá em... Tô colando aqui, gente. Está lá em Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Onde diz assim, que Paulo já vinha falando ali em Coríntios sobre o amor, que o amor é benevolente e tudo. Então, aí, exatamente no versículo 7, ele diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Mas ele em nenhum momento ele diz que é a mulher ou que é o homem, né, que está, enfim, sofrendo esse abuso ali, que é ele que tem que se submeter ou se expor à dor do outro. Não, ele fala que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, mas é para ser, como se fala lá quando você vai casar, que na alegria e na tristeza. Então, aí começa quando o abusador tá ali, a mulher, às vezes, ela aprendeu e não explicaram direito para ela na igreja, ou enfim, em qualquer lugar que ela leu isso, que ela tem uma Bíblia em casa e leu sozinha também, pode, mas ninguém disse para ela, não tá dizendo aqui que a figura feminina tem que tudo suportar, tudo crer, tudo sofrer. Não, ele está dizendo que são os dois, vocês estão juntos, né? Que entra dentro desse compartilhamento que tu fala. Então, é o amor que tem na Bíblia, é esse, né? Desculpa, eu acho que vem muito também de gerações passadas, né? Que a gente vem crescendo de uma geração que a mulher era submissa,
né? E hoje a gente vem quebrando esses padrões, né? De ensinar as nossas filhas, nossos filhos, que ninguém é submisso a ninguém, né? Nem a mulher ao homem, nem o homem à mulher. Então, antigamente isso acontecia, né? Hoje a gente já está quebrando esses padrões. Apesar de alguns homens e algumas pessoas, né, achar ainda que vive no século lá atrás. Ai, mil, lá vai Bolinha, né? aham. E mesmo a pessoa o caráter, é a personalidade da pessoa. Ela vem e ela acredita naquilo. Uhum. Então, ela pode, né, como você falou, viu lá atrás, porque o comportamento ele pode ser aprendido. Viu o pai fazendo, viu o avô fazendo, ou viu a mãe fazendo, viu a avó fazendo. Então, isso é o certo para mim. E essas pessoas, elas são doentes mentalmente. Doentes mentalmente. Antigamente, a minha avó, meu avô chegava bêbado em casa, ela tinha que lavar os pés dele para ele poder deitar. Servir, né? Servir. Servir sem falar nada. E um relacionamento é como diz a Bíblia, não é só um ou o outro. O compartilhamento, a união tem que ser dos dois. E hoje, para as mulheres que enfrentam um abusador em casa, quais são os maiores obstáculos que elas enfrentam para sair desse relacionamento? Porque eu sei que é muito difícil, porque a gente vive na nossa sociedade e bem próximos da gente esse tipo de abuso psicológico, abuso físico, abuso financeiro. E eu sei, às vezes você pede, mas por que você não larga dele? E a pessoa às vezes não sabe nem um argumento para dizer, ai, por isso ou por aquilo. Então, quais são quais são as maiores dificuldades delas, então, se libertarem dessas amarras? Menina, é uma pergunta muito complexa. Porque justamente por ela não ter todo esse empoderamento, como que ela vai sair? O homem, o abuso muitas vezes acontece do homem trancar a mulher dentro de casa. E aí? Como que ela vai fazer para poder sair porta fora e buscar um trabalho? Porque o homem faz ela acreditar que ela é incapaz, que ela não tem nenhuma capacidade. Seja qual for. O que eu poderia estar colocando aqui, pontuando, é a mulher começar a buscar novamente o contato com família, a mulher começar a colocar o pé para fora de casa. Aí muitas mulheres que podem estar me escutando agora dizem, tá, mas como se eu estou fechada dentro de casa? Aí tem denúncia, né? Como a gente vê nas propagandas que está né, mostrando as redes sociais, enfim, TV, liga para a polícia, faça quando está pedindo uma pizza, pede socorro, pede ajuda. Se não chegou a esse extremo, ela começar sim a acreditar. Vá para frente do espelho. Se olhe nos olhos daquela mulher que você está vendo ali e diga a ela, você é especial. Eu amo você. Comece assim, aos poucos, para se fortalecer. Porque nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar e de acreditar. E de que forma faz isso? Você treinando a sua mente de uma forma contrária daquilo. Então comece a se olhar no espelho e dizer, você é linda, eu amo você do jeito que você é. Você é forte, você consegue. E aí ela vai começar a se empoderar.
Acreditar naquilo que ela fala. Acreditar naquilo que está adormecido dentro dela. Por isso que a gente então- fez o podcast, o Sem Frescura, para a gente dar oportunidade para essas mulheres que estão sofrendo por essas situações. Então, a gente tem as oficinas, a gente está dando dicas, né, de oficinas que podem ajudar elas a tirar o pé para fora, né? O espelho mágico para elas se redescobrir. E lembrando que é sem cobrar nada. Então, exato. se você está nessa situação, você não tem recurso financeiro. A gente está aqui, a Jussi também faz parte do nosso projeto. Então, a pessoa ela vai ser tratada psicologicamente, energeticamente e os cuidados, né? Aquele corpo que ela não está gostando, aquele rosto que está envelhecido de tanto chorar. Então, a gente tem a proposta do Espelho Mágico exatamente para resgatar isso, para depois a Lade com o maravilhoso Você Única. Resgatar a autoestima, mostrar o quanto ela é poderosa, linda, fazer com que ela acredite realmente Isso. que ela é. E aí, colocando agora, vendendo o meu peixe, Uhum. em se entendendo, porque a terapia nada mais é do que você olhar para dentro do teu centro, olhar para dentro do teu eu e perceber se você está gordinha, se você está magrinha, se você está com cabelo curto, se está com cabelo comprido, se você é clara, se você é morena, entender que esse é o teu jeito de ser. Você é assim. E a terapia faz com que você encontre esse olhar, esse novo olhar para o teu eu. E concordar com aquilo que você é, do jeitinho que você é. Ser única, né? Ju, e quem quiser te procurar, que está vivenciando por isso e quiser também outras questões, né? Você trabalha como psicologia geral também, Eu acredito? trabalho como psicóloga, tenho formação como psicóloga, sou pós-graduada em terapia de vidas passadas, regressão, sou hipnóloga, reikiana, faço barra de axis, constelação, amo trabalhar com o ser humano, E como que a gente te acha? Vocês podem me achar, então, no Instagram, que está lá como Jussimara Dalla Costa, pelo celular WhatsApp, 49-9940-3132, e o meu consultório fica no edifício Unique Office, sala 508, no 5º andar. Meninas, uma salva de palmas para essa convidada maravilhosa, Obrigada. né? Palmas para vocês também, mulheres empoderadas. Ah, podemos passar esse brilho para mais mulheres, né? Exatamente. Então, lembrando do nosso projeto, né? Você Única no Espelho Mágico, como a Lade falou, a Ju também participa, né? Tá colaborando. Então, não percam essa oportunidade. Você que está passando por esses temas, né? Como foi muito levantado esse tema, procure a gente, chama a gente no Instagram. A gente, com certeza, né? A gente vai ser o anonimato, né? Mas estamos aqui para ajudar, nem que seja para se abraçar junto e chorar, né, meninas? Exatamente. Tamo aí. Shopping. Um chopinho, tudo certo. Aham. Seja um patrocinador. Exatamente. A gente precisa de patrocinadores para a gente manter, então, nossos projetos, né? O Espelho Mágico Você Única e o nosso podcast. Lembrando que o patrocínio não é somente dinheiro. A gente precisa do dinheiro para manter o nosso podcast, né? Mas o nosso tempo, o nosso conhecimento também é importante. Então, se você quer patrocinar com um tempo, com o seu conhecimento também para o nosso projeto, se sinta bem-vindo. Pode chamar nós nas redes sociais que a gente vai conversar, vai apresentar nossa proposta e será muito, muito de bom proveito para nós, né, Mari? Vai ser maravilhoso, ainda mais para as mulheres que serão ajudadas, né? Exatamente. E, pessoal, então, como a gente vem falando de trazer nossa cultura, trazer informações, a Mari tem uma dica sobre esse tema muito importante, né, Mari? Então, depois que a gente decidiu ali, que foi depois da pesquisa, né? Eu olhei alguns filmes e tem um deles, são 3 filmes e tem livro dele também, né? 50 Tons de Cinza, que ele se apresenta do Todo-Poderoso, o lindo, maravilhoso, né? Então, lá você encontra muitos sinais do abusador. Tem também o Belo Desastre, que é um jovem que está na faculdade e também ele ali se apresenta como o Todo-Poderoso e acaba induzindo ela nessa relação abusiva. E tem o livro Dias Perfeitos. Então, a gente tem muito material para a gente estar sabendo observar, além das dicas que a Jussi deu, em que tipo de relacionamento eu estou, né? Então, muito obrigada, Jussi, pela
pela sua presença, por ter colaborado com o nosso podcast hoje. Esperamos você em outros podcasts, né, outros episódios. E nosso segundo episódio, então, a gente agradece a sua presença, a gente está muito feliz. Foi um tema que foi muito abordado nas nossas redes sociais, né? Foi mandado vários depoimentos e a gente ainda tem muito assunto aí pela frente. Então, a gente aguarda você nos próximos, né? Eu que agradeço pelo convite, me sinto muito honrada, como falei lá no começo, por estar aqui levando essas informações e levar esse conhecimento, esse olhar para essas mulheres que sofrem tanto nessa questão. E eu sempre estarei aqui, sendo convidadas, pode ter certeza que eu estarei aqui para estar passando e trocando ideias com vocês. Que bom. Gratidão. Então, pessoal, fiquem aí pro próximo episódio, que tem muita coisa legal por vir. E quem quiser conversar com a gente nas nossas redes sociais, é só nos chamar. Um beijo. Lembrando, beijo com você, por você e pra você, gata. Sempre. Beijo.